Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RaizCast, o podcast da FETAG, entidade que agora em 2023 completou 60 anos de uma trajetória de muitas lutas, de muitas conquistas em prol da agricultura e da pecuária familiar. O meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista e ao meu lado aqui na condução desse projeto eu tenho minha colega Thalita, Relações Públicas da FETAG. E hoje, nosso 16º episódio, Thalita. Ei, Edu. Então, cumprimentar os nossos ouvintes, pelas plataformas de áudio, para quem está em casa nos assistindo. E nós chegamos a 16 programas, a 16 episódios do RaizCast. Um sonho antigo do setor de comunicação da FETAG e da FETAG, que em 2023, quando nós chegamos aos nossos 60 anos, nós alcançamos esse sonho, conseguimos tirar do papel com a parceria de uma grande entidade parceira da agricultura familiar, Edu? Que é o Broto. O Broto, como sempre, nosso parceiro em todos os episódios do RaizCast, o podcast da FETAG, e o principal parceiro para tirar o nosso sonho do papel. E, Edu, mas antes de nós começar o podcast, porque hoje nós temos um assunto muito relevante, tanto para a sociedade urbana quanto para a sociedade rural, nós precisamos fazer uma pausa e falar de uma coisa que todo mundo gosta. Quero ver se tu adivinha. O que é? Tá chegando uma época de promoção, não é? Ah, promoção. E quem não gosta de uma promoção, né? Eu adoro uma promoção. Tu gosta, Edu? Quem não gosta? Eu adoro. Vamos gastar dinheiro. Se tem, né? Se tem pra gastar, vamos gastar. Senão a gente parcela em longas vezes. Isso. Mas eu adoro promoção. E ainda mais quando o ganho vai muito além do financeiro, como é o caso do Safra de Prêmios Broto. Produtores rurais cadastrados na plataforma digital de agro do Banco do Brasil e da Brasilseg e que contemplarem algumas missões no site podem ganhar vale-compras de até R$1.000. Funciona assim. Cada missão você ganha moedas Broto. Quanto mais missões você completar, mais pontos acumulará e maior será o valor do seu vale-compra. O catálogo de prêmios contém desde produtos de uso pessoal até itens para sua atividade rural. São milhares de opções que você pode escolher depois de completar as missões. Acesse safradepremiosbroto.com.br, clique no banner da promoção, leia as instruções e participe. Edu, que bacana isso, hein? Eu posso ir ali agora concorrer esse vale-prêmios de R$1.000? Tu já tá Aí tu toca o podcast? Pode ser, mas tu já está cadastrado no Broto? Claro, há muito tempo. Se você ainda não tem o seu cadastro no Broto, entre no portal, faça o seu cadastro gratuitamente, acesse inúmeros benefícios que o Broto tem para te oferecer, cursos, pesquisar produtos, compra e venda, simular financiamentos, tudo dentro do portal 100% digital e 100% seguro. Então, acesse. E se você quiser participar, então, da Safra de Prêmios Broto, acesse, mais uma vez, o site safradepremiosbroto.com.br. Conclua lá as missões, porque é tipo um game, Conclua as missões e aí você vai ganhando as moedas Broto para depois retirar os seus vale-compras, que pode ser tanto para uso pessoal também, quanto para a sua lavoura, para a sua atividade agrícola que você desempenha lá na sua propriedade. E lembrando que o Broto é um portal tanto para a agricultura familiar, médio produtor e também grandes produtores. O Broto é feito para o Brasil e para todo mundo, E o cadastro é totalmente gratuito, Isso bem aí, tranquilo. totalmente Vai lá, gratuito. Gratuitamente faz o cadastro e aproveita todas essas opções que o Broto oferece. E também é importante lembrar aqui, para você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, curtir o vídeo, compartilhar. Deixa seu likezinho. Deixa o likezinho, pô, a gente merece, né? Eu acho que sim, né? É. Acho que estamos merecendo. Mas, Thalita, vamos começar o programa de hoje, então? Vamos começar porque, ao meu ver, particularmente, é um assunto que a sociedade precisa discutir, Edu. Com certeza. Muitas vezes nós pensamos nos seres humanos apenas enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão entregando resultados nos lugares onde eles estão. E nós precisamos olhar o que vem atrás desse ser humano, o que ele carrega, as experiências de vida. E fala-se muito em cuidar do corpo e da mente, que é uma coisa só, E hoje nós vamos trazer uma pessoa que tem uma bagagem
muito densa em relação à questão de saúde mental, à questão de psicologia, de vivências. E ela, nos últimos tempos, ela vem passando por uma história que é de surpreender, eu diria. Que é uma lição de vida para qualquer ser humano. Então, nós recebemos aqui no nosso Raízcast hoje com muita alegria, com muita emoção, com muito carinho no coração, a Elisa Portela, que é psicóloga, e vem tratar com nós hoje, né, Elisa, um pouquinho sobre o tanto que tu conhece de saúde mental. Seja muito bem-vinda ao Raízcast. Muito obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast, então estou me sentindo assim muito especial. Estou debutando, 15 anos, aqui. Mas muito bom estar aqui com vocês e ainda mais para falar sobre um assunto como esse que tem tanta relevância e que muitas vezes é negligenciado, né, dentro da nossa vida. Ele fica de ladinho ali e ele tem uma influência muito grande em tudo. Né? Então, separar muito a parte pessoal da parte profissional, às vezes, a gente não consegue se conectar. Então, a gente precisa olhar para isso como um todo. Exatamente. Elisa, mas nós costumamos fazer uma pergunta para todos os nossos entrevistados que sentam nessa mesa. Porque nós acreditamos que antes da Elisa ser a psicóloga, a Elisa é a Elisa. E quem é a Elisa Portela? De onde ela vem? Como que ela chegou a ser uma psicóloga em Porto Alegre e ela era do interior do estado? Quem é a Elisa? Conta um pouquinho para nós. Nossa, pergunta difícil, né? Então, mais fácil dizer, meu nome é Elisa, eu sou psicóloga, trabalho com isso e aquilo. Bom, eu sou de Carazinho, natural de Carazinho, né? Minha cidade querida, minha família ainda mora lá. Fiz psicologia, me formei na Universidade de Passo Fundo. Sempre tive o desejo de sair de Carazinho, de ir para um centro urbano maior, ter mais oportunidades, né? Em Carazinho, as possibilidades estavam muito atreladas a trabalhar numa empresa ou abrir meu consultório, e eu queria explorar um pouquinho mais o mundo e estudar um pouco mais e me aperfeiçoar um pouco mais antes de entrar no mercado de trabalho. Então, eu vim para Porto Alegre já faz 11 anos, vai fazer 11 anos agora, e curiosamente, uma das minhas primeiras experiências profissionais depois de formada foi na FETAG. Né? Foi dando um curso para jovens produtores rurais. Né? Então, era um curso voltado para manter o jovem no campo. Então, foi meu primeiro passinho dentro do agro, porque eu sou filha da cidade, assim, né? Totalmente urbana a vida toda, e caí de paraquedas no agro. E tive essa experiência, através dessa experiência foram surgindo outras oportunidades em outras instituições voltadas ao agro também. E, no fim, eu acabei trabalhando 7 anos como gestora de RH e consultora de gestão de pessoas para produtores rurais. Então, foi uma trajetória que se desenhou, assim, meio sem querer, mas me apaixonei completamente, né? E hoje eu atuo exclusivamente como psicoterapeuta, né? Dou cursos, dou palestras também, mas exclusivamente como psicoterapeuta no meu dia a dia. E mais de 90% dos meus pacientes são ou produtores rurais ou técnicos do agro também. Olha que bacana, né? Porque a gente imagina, não acredita, né? A gente imagina que o meio rural não tem problema, né? Muitas vezes as pessoas da cidade têm essa visão, tu mora na tua propriedade, lá não tem barulho, lá tem não tem puro, trânsito, não tem assalto, enfim, as violência. Pessoas imaginam, as né? pessoas imaginam Mas isso. É um mundo totalmente contrário e que cuidar da saúde mental das pessoas do interior, do meio rural ou da cidade faz extremamente necessário. Sim. Né? E tu traz que uma das primeiras dos contatos, né? Os primeiros contatos que tu teve foi na FETAG, né? Em função do teu pai trabalhar lá, tua madrasta, boadrasta, né? Elaine, vamos trazer uma boa imagem. Minha mãe 2, eu chamo. A tua mãe 2 trabalhar lá. Um abraço para eles, né? Um abraço. Um abraço. Senão vão nos xingar depois. Sim, então, um abraço, mano. Um abraço, Elaine. E eles são muito orgulhosos do trabalho que tu faz, porque tu desperta o melhor das pessoas, né? E quando a gente olha o meio rural em relação à questão de saúde mental, à questão de cuidado, me parece que ainda há um distanciamento em relação a isso. É real essa leitura que eu faço ou não? Eu acho que ela está mudando, sabe? Eu vejo que a gente já avançou um pouco em relação a isso. Eu sempre tive muito cuidado. Quando eu comecei a falar sobre saúde mental, sobre relações,
sobre emoções para produtores, eu senti uma resistência muito grande. Né? A gente tem ainda a psicologia vinculada com uma ideia de que eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. Né? Então, eu sempre tive muito cuidado em como inserir esse assunto com os produtores, que não é... Uma coisa é tu oferecer uma consultoria técnica. Tu precisa ajustar aqui, né, o que tu vai aplicar aqui, o que tu vai plantar aqui. Isso tem uma receptividade. Outra coisa é tu dizer, tu precisa de uma psicóloga, tu precisa organizar as tuas emoções, tu precisa melhorar os teus relacionamentos. Né? Isso já causa uma resistência, assim, de imediato. Então, eu nunca cheguei falando isso. Eu sempre tive o cuidado de falar sobre a saúde mental e falar sobre as relações de uma forma mais genérica. E aí, eu tinha, às vezes, no fim de um curso, no fim de uma palestra, alguns produtores que ficavam na beiradinha ali me esperando para me dizer: Elisa, fez sentido isso que tu falou. Eu acho que eu estou precisando disso lá em casa. Eu acho que... Então, a abordagem, né, ela é diferente. Né? Tu não impõe algo assim. A pessoa precisa querer. É muito importante isso, né? Para qualquer tipo de apoio psicológico, seja num curso, num treinamento, ou seja num processo psicoterápico, né, ou de consultoria. A pessoa precisa querer estar aberta a isso. E eu vejo que hoje, nos últimos anos, pós-pandemia principalmente, as pessoas ficaram um pouco mais antenadas para essa questão da saúde mental. Né? Então, as pessoas buscam hoje mais ajuda e falam um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que, assim, é um passo bem significativo, bem grande, mas que a gente ainda tem muitos passos pela frente. Né? Tem muito preconceito ainda. A pandemia, ela... talvez tenha exercido uma pressão muito grande em cima das pessoas. Sim. Será que isso ajudou um pouco a fazer com que as pessoas falem um pouquinho mais, né, sobre a saúde mental? E uma coisa também que existia, e eu acho que ainda existe isso hoje, a pessoa acha que o louco é que precisa de um tratamento psicológico. Precisa também. Precisa também. Mas tu não precisa estar louco, digamos assim. Eu acho que o termo foi cunhado e culturalmente fortalecido ao longo dos anos de que se você não sabe gerenciar o que você sente, geralmente, né? Eu acredito que todo mundo tem problema em gerenciar emoções, em relacionamento, seja ele na família, profissional, todo mundo tem. Seria ignorância nossa dizer que não. Mas esse termo louco vinha, assim, se a gente parar para pensar, de antigamente, no interior tem muito disso. Né? A criança nasceu com alguma deficiência mental, que hoje a gente pode dizer que é autismo, que é qualquer outro tipo de eu não sei como que a gente chamaria um termo correto em relação a isso, que não é uma deficiência mental, um distúrbio, não sei. Estou sendo bem leiga nesse assunto. Mas a pessoa dizia que era louco. Trancavam aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto num quarto e ele ficava isolado da sociedade. Isso é falta de conhecimento. Exato. E aí que vem da questão do termo louco. Né? Eu, pelo menos assim, na minha cabeça, a gente cresce ouvindo, né? No interior do estado, tu cresce ouvindo que o louco, ele tá lá, guardado. E isso fica internalizado, né, na nossa mente. O que acontece? A falta de conhecimento sobre o que a gente não conhece, a gente tem medo. Aquilo que é desconhecido, tu não sabe o que se passa com aquela pessoa, aquilo assusta o ser humano. A gente não sabe lidar muito bem com o desconhecido. Né? É sempre uma surpresa. Então, esses rótulos, eles foram sendo criados ao longo dos tempos e a gente foi perpetuando isso culturalmente. Né? E a psicologia, ela tem uma responsabilidade nisso também, porque durante muitos anos ela foi totalmente voltada à doença e não ao bem-estar. A minha formação, me formei em 2012, a minha formação ela foi totalmente voltada à doença. E quando eu saí da faculdade, eu pensei, não, tá bem, eu acho que isso tem que ter, porque quando a pessoa está em sofrimento psicológico, ela precisa de auxílio. Mas a gente também pode trabalhar de forma preventiva. Então, a gente também pode trabalhar de uma forma mais positiva, focando no bem-estar das pessoas, para que elas não precisem chegar no ponto de estarem desesperadas para procurar ajuda. Então, isso é uma linha mais recente, né, da psicologia, e eu vejo que essa abordagem, ela tem um pouco mais de receptividade, entende? Porque não é assim, tu tá fazendo terapia porque tu tá com um transtorno mental. Não, eu tô fazendo terapia porque eu quero gerir melhor as minhas emoções. Eu, quando me perguntam, tu trabalha com o quê? Eu trabalho com gestão de emoção. Eu ajudo as pessoas a lidarem melhor com a vida delas, para que elas consigam enfrentar os desafios que a gente sabe que a gente tem
muitos, né? E cada vez mais, que a gente consiga lidar de uma forma melhor. E eu acho que tem uma outra coisa pós-pandemia que facilitou esse acesso, que é a questão do online. Eu nunca, gente, se me perguntasse em 2019, Elisa, tu vai trabalhar 100% online, eu ia dizer, tá louco? Mas jamais. Preciso ver gente. Preciso encostar na pessoa, preciso enxergar e tá. E a pandemia, ela obrigou a gente a ir para esse universo do online. É verdade. Eu fui super resistente no início, só que o que acontece? Antigamente, para tu fazer uma terapia, vamos pensar na cidade, tá? Numa cidade como Porto Alegre. Eu vou fazer terapia, não é do lado da minha casa. Eu tenho que pegar o carro, ou eu tenho que pegar um Uber, ou eu tenho que pegar um ônibus, e eu tenho que me deslocar. Em Porto Alegre, qualquer lugar que tu vai te deslocar, são 20, 30 minutos, no mínimo. Então, para tu fazer 50 minutos de terapia, tu tem que separar 2 horas do teu dia. Qual trabalhador que faz um horário comercial tem 2 horas do dia para sair para fazer psicoterapia? Aí a gente vai para o nosso produtor rural, lá no campo, na sua propriedade rural, distante da cidade. Alguns mais perto da cidade, mas alguns muito distante da cidade. Aí eu vou fazer terapia. 2, 3 horas para tu conseguir ir lá. Gente, daí não faz. Então, o que acontece? O online facilitou. Eu tenho pessoas na cidade que fazem terapia no intervalo do almoço, fazem almoçando comigo de dentro do carro. Do tipo, eu quero fazer. Em casa tem os filhos, tem o marido, tem não sei o quê. É o meu momento de fazer aqui. Sabe? Eu tenho pessoas que fazem dentro da propriedade rural, que saem e vão pro carro, porque a casa tá cheia de gente. Então, eu brinco assim, é nosso escritório móvel, né? As pessoas vão pro carro, botam o celularzinho apoiado ali no onde bota o celular, né? Pra tu dirigir, enfim. Do Maps, exato. E a gente faz assim. Então, isso facilitou, são 50 minutos do teu dia. E o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Hoje eu tenho... inicialmente, eu comecei com 4, 5 pacientes. E, de repente, deu um boom ainda na pandemia, né? E hoje eu acompanho 30 pessoas. Né? E são 30 pessoas que são fiéis a isso e que hoje eu não consigo pegar um novo paciente se um não desistir, o que é maravilhoso. Mas são pessoas que conseguiram encaixar isso na sua vida vendo como uma prioridade. É muito mais fácil, hoje, tu colocar isso como uma prioridade para tu gerir melhor a tua vida, as tuas emoções, te organizar melhor, do que antes que tu tinha que dispor de 2, 3 horas para tu conseguir fazer isso. E se nós for pensar, queria te perguntar assim, destas 30 pessoas e do cenário que tu visualiza hoje na sociedade, levando em consideração o pós-pandemia, a pandemia e, querendo ou não, acho que os conflitos sociais, porque eu tenho a percepção que hoje as pessoas elas olham muito para si, tipo, e pouco para o coletivo. Tudo isso tem intensificado e fortalecido espaços, não sei como dizer se são espaços, mas possibilidades para a pessoa desenvolver depressão? Eu acho que sim. Acho não. Sim. Eu não tenho porcentagem disso dentro do meu nicho das pessoas que eu atendo, mas assim... Num olhar social. Predominantemente, depressão e ansiedade são as queixas que eu mais escuto, né? E muitas vezes elas vêm associadas, né? Não é só a pessoa tá depressiva, tá deprimida e tá ansiosa. E isso gera um looping emocional que influencia nas relações sociais, nas relações profissionais, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar esses sinais, a gente não consegue identificar que a pessoa está em sofrimento, porque nem a pessoa, às vezes, identifica que ela está em sofrimento. Né? Às vezes, a pessoa está ali irritadiça, não está conseguindo fazer as coisas, não consegue se concentrar, nada está bom. Né? E a gente, às vezes, né, esse olhar sensível e empático de, antes de eu criticar o outro, eu buscar entender, tipo, será que está acontecendo alguma coisa com ele? Porque, às vezes, a gente entra tanto num piloto automático que, gente, o piloto automático, ele não é de todo ruim. Por quê? Se a gente for estar presente em tudo que a gente faz, 100%, a gente não consegue viver, porque isso é exaustivo. Então, tem momentos em que a gente liga o nosso automático e que a gente vai fazendo as coisas. Né? E o cérebro permite isso, né? E o cérebro permite. O inconsciente permite. Um exemplo disso que eu gosto de dar é dirigir. Quando tu vai aprender a dirigir, tu tem que pensar em cada passinho da direção. Agora eu piso na embreagem, agora eu troco a marcha, agora eu ligo o pisca, agora eu faço não sei o quê, agora eu olho no espelho. Então, depois que tu internaliza isso, tu não pensa.
Tu anda de carro, cantando uma música, ouvindo, conversando, trocando uma ideia e tal. Não vou nem dizer mexendo no celular, porque, não pode. Não faça isso. Não faça isso, né? Mas a gente consegue fazer outras coisas porque a gente automatiza esse movimento na gente. Só que o ser humano tem colocado no piloto automático a sua vida em excesso. Então, a gente não se percebe mais. Né? Às vezes, eu recebo um paciente dentro da sua sessão que chega assim, falando assim, ó, descarregando. Calma, vamos lá, respira. Como é que tu tá te sentindo? A pessoa fica assim meio, pois é. Senta direitinho, dá uma alongada nesse pescoço. Agora a gente tem tempo para conversar. Vamos entender como é que tu tá. Meu pescoço tá doendo. Nossa, eu tô tenso, o ombro tá assim, tipo, totalmente tensionado. A gente não se percebe mais. Não dá tempo, sabe? Não dá tempo. A gente não cria espaços para que a gente possa se perceber e perceber o que a gente está sentindo e perceber como é que a gente está, perceber o que a gente está precisando. Então, fica muito mais difícil da gente identificar que alguma coisa não está bem. E meio que se romantiza, às vezes, tô sem tempo, tô na correria. Alguém te pergunta, como é que tá? Tô na correria. Tô sem tempo. A gente está sempre acelerado. E a gente só consegue se perceber quando a gente desacelera. Mas aí o desafio é bem grande. E como desacelerar nessa sociedade tão acelerada? Como olhar para nós, enquanto seres humanos que precisam, sim, ter um trabalho, que precisam ter um tempo para ter lazer, um tempo para ter um hobby, um tempo para estudar, um tempo para a família, um tempo para os filhos, um tempo para organizar a casa. Sim. O dia tinha que ser maior, né? Tinha que ter umas 40 horas. Sim. É bizarro. Como fazer isso? Existe uma receita de bolo? Não. Ai, gente, se eu descobrir, eu vou lançar isso, eu vou ficar rica. Mas é um mundo muito louco. Sabe, quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem uma ideia de que manter uma vida em equilíbrio. Acho que isso que tu tá me trazendo, né, Thalita? Tipo, como é que eu mantenho um certo equilíbrio na minha vida e consigo circular entre todas essas áreas, né? E eu digo, para as mulheres isso ainda é mais desafiador pelo acúmulo de papéis. Exatamente. Né? Então, principalmente quando já se tem filhos e tal, existe um acúmulo de papéis. E o equilíbrio que a gente fala, ele não é uma linha reta, né? De, eu vou conseguir perfeitamente circular entre tudo isso. Ele tem oscilação. Se a gente imagina um gráfico, desequilíbrio, essa nossa curva está muito distante, né? O equilíbrio é a gente diminuir um pouco a distância dessa curva. Mas sim, às vezes a gente vai entrar no momento de trabalho e a gente pega a questão do produtor, tá uma época do plantio, época da planta, época da colheita. São épocas em que a dedicação ela está muito mais voltada para o trabalho, e porque tem que ser, porque trabalha manhã, tarde e noite, né, gente? Porque tem que aproveitar, né? E muito menos voltada para as questões familiares. Mas depois a gente tem alguns respiros, né? Eu chamo meus pacientes, a gente tem alguns respiros, algumas épocas em que a gente consegue dar um respiro, que são os momentos da gente poder olhar para a nossa saúde, né? Criar momentos ao longo do nosso dia, cada um da sua forma, mas assim, eu, Elisa, eu medito, por exemplo, né? As pessoas dizem, que bobagem, meditação. Meditação hoje, cientificamente, é comprovado que é um dos maiores gestores de estresse, né? E que a gente consegue se perceber. Mas eu não tenho tempo de meditar. Eu faço isso por 5 minutos, depois que eu acordo, por exemplo, né? Eu preciso sentar, acender um incenso, acender uma vela. Não, eu faço na cama. Eu só paro e eu tento esvaziar completamente a minha cabeça e me perceber. Porque quando a gente acorda, como é que a gente acorda? Desperta, já salta da cama. Pega o celular e já olha se não tem notificação e já levanta e geralmente a gente está atrasado. Os 5 minutinhos que tu poderia estar fazendo uma meditação, tu tá no celular ali, olhando o Instagram. Ou dando uma alongada, sabe? Gente, se eu perguntar para alguém aqui tem alguma dor nesse momento, todo mundo tem uma dor. Tá doendo o meu pescoço, tá doendo um ponto. Tem um pontinho nas minhas costas que sempre dói. Tá doendo não sei o quê, tô com dor de cabeça. Começar o dia com um movimento de autocuidado, né? E, assim, sempre cuidando para não romantizar isso, porque eu já escutei pessoas dizendo, tu tem que dedicar tanto tempo. Não, gente, é fazer do jeito que dá, mas é fazer. Seja 2 minutos, sabe? É sentar e tomar um café da manhã, mas não tomar um café da manhã correndo. Mas é que daí eu já estou em cima da hora. Então, acorda 5 minutos antes.
Não são esses últimos 5 minutos de sono ou soneca que a gente bota ali no celular que fazem a gente... Muito pelo contrário, a gente acorda mais cansado ainda. Porque a gente desperta e daí tenta entrar em sono de novo e já desperta de novo. Isso deixa o nosso sono totalmente embaralhado, né? Então, a gente, às vezes, bota uns minutinhos antes. Eu tenho uma paciente minha que ela é mãe e ela é pecuarista, né? Então, assim, ela tem os pais dela, que são idosos, e ela cuida dos pais. Então, ela tem 2 filhos pequenos, os pais e toda uma fazenda para gerir, que é uma fazenda grande. E ela disse assim, Elisa, eu acordo já na loucura, porque eu acordo já tendo que arrumar as crianças, já acordo com meu pai me chamando. Você que horas tu acorda? Eu acordo tal hora. Tu conseguiria acordar 15 minutos antes? Ela conseguiria. Vão ser os teus 15 minutos do dia. Então, ela acorda, ela passa o café dela com calma e ela faz um alongamento. E isso fez uma diferença... 15 minutos, gente, do nosso dia. O que são 15 minutos? Só que 15 minutos dedicados pra gente. A gente está tão voltado, às vezes, a fazer as coisas para os outros. É para o negócio, é para o trabalho, é para a família. E que, às vezes, a gente tem que olhar... E não é um individualismo. É olhar para a gente com carinho. Com cuidado. Com cuidado. Para que a gente possa estar bem para seguir fazendo as nossas coisas bem. Porque a questão da saúde mental é a seguinte, se a gente não cuida dela, ela vai impedir a gente de trabalhar. Ela vai impedir a gente de ter resultado que a gente quer. Porque ela afeta ela vai afetar o nosso corpo, ela vai adoecer o nosso corpo, né? Então, a gente negligenciar isso, ela é tão importante quanto a saúde do nosso corpo. E ela está totalmente interligada. Então, cuidar disso é cuidar da gente, é ter saúde para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa viver. E não é brinquedo isso, né? Nossa, não. Até, desculpa te cortar, mas agora só aproveitar o embalo aqui. Eu já escutei várias vezes dizendo que a depressão é o mal do século. Tu concorda com essa afirmação? Eu concordo. Eu colocaria a ansiedade junto, sabe? Porque a ansiedade... as pessoas... A ansiedade, ela atrapalha bastante a nossa funcionalidade. Mas, assim, milhões de pessoas sofrem com depressão. Milhões no mundo. E algumas, às vezes, nem sabem. Muitas não sabem. Ou silenciam. E eu vejo que... eu sou uma pessoa que defende muito comunicação, né? Diálogo. Em tudo, né? Eu acho que tudo com uma conversa, a gente consegue resolver. O que acontece? A gente não conversa mais. As pessoas, elas não se escutam mais. As pessoas, elas não estão... esse olhar para dentro que precisa desse estado de presença para se perceber e poder falar. Às vezes, as pessoas não estão querendo ouvir o que tu quer falar, né? Então, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tu tá com alguém, um amigo, alguém... E tu quer contar alguma coisa. Aí tu começa a contar, a pessoa começa a contar outra coisa e, na verdade, parece uma conversa de 2 pessoas que não estão se ouvindo. Cada um tá falando uma coisa, tu tá mais preocupado no que tu vai dizer depois, às vezes, em escutar aquilo e acolher aquilo. Então, as pessoas não se sentem à vontade, às vezes, de contar algo que não tá legal, sabe? E isso tem a ver com esse espaço esse espaço pra gente sentir. Então, eu não tenho com quem conversar sobre isso, eu não paro para pensar muito sobre isso. E, às vezes, a gente só vai parar quando começa a afetar o quê? O corpo. O corpo, o trabalho e as relações familiares, principalmente, né? E com os homens, isso é mais forte ainda, né? A mulher, ela ainda tem... aí a gente entra dentro da questão cultural. A mulher é mais autorizada a sentir, né? Já fala que a mulher tem mais sensibilidade em tal, não sei o quê. Então, a mulher, ela já é mais autorizada socialmente a sentir. O homem, ele vem de uma questão cultural, e quando a gente fala de cultura, não é o que é certo, é o que é errado, mas é o que vem sendo perpetuado, né, ao longo dos tempos. O homem, ele tem que ser aquela pessoa firme. Não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo, tem que estar forte o tempo todo, tem que ser o provedor, tem que estar... Mas o mundo está mudando, né, gente? Graças a Deus, o mundo está mudando e a gente pode olhar para essa vulnerabilidade também do homem. Mas, muitas vezes, os homens que chegam até mim... Eu tenho, dos meus 30 pacientes, 26 são mulheres, né? Somente 4 são homens. E esses 4 homens vieram através de suas mulheres, né? Do tipo assim, houve uma intimação ali de que precisa fazer terapia, entendeu? Vai. E é mais ou menos assim que funciona, né? Então, porque começa a afetar as relações. Então, a depressão, ela é muitas vezes confundida com o estar deprimido. Então, assim, a gente vai sentir
Essas ansiedade é uma emoção natural, ficar triste é uma emoção natural do ser humano. O que tem que ligar um alerta? É o quão isso está intenso na nossa vida, o quanto tempo isso está na nossa vida, né? Um período de tempo que a gente está se sentindo assim, e como isso afeta a nossa funcionalidade. Né? Acho que esses são os nossos grandes alertas dentro tanto da depressão quanto da ansiedade. Né? Eu não estou conseguindo trabalhar de tão ansioso que eu estou, não consigo me concentrar, eu não consigo... ou na questão da depressão, eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Quem nunca, né, gente? Tem vezes que eu acordo assim, eu penso, nossa, eu dava vida hoje para passar o dia no sofá. Sabe? Pega um dia que está chovendo, um tempo emburrado. Isso acontece, tá, gente? Em dias cinzas, as pessoas ficam com o humor mais deprimido. Tem a ver com a questão do sol, né? E das cores, né? Países que fazem... tem tempo muito nublado, invernos muito longos, as pessoas têm mais depressão. Então, por isso que eu digo para meus pacientes, saiu um solzinho, sai para a rua, entendeu? Vai pegar um sol, abre a janela e pega um sol, né? Vai caminhar ao ar livre. Porque isso influencia no nosso humor. Mas uma coisa é o humor deprimido, outra coisa é eu ter depressão. Né? Então, às vezes, hoje se popularizou muito os termos que as pessoas dizem, eu tenho depressão, eu oscilo de humor, eu sou bipolar. E não é bem assim. Né? Então, é legal que as pessoas hoje pesquisem mais sobre a saúde mental, mas que também busquem ajuda profissional para poder identificar isso de forma correta. Né? Então, dentro da depressão, né? Coisas que são importantes da gente identificar. Se sentir triste, na maior parte do tempo, perder o prazer de fazer as coisas. Então, assim, coisas que antes te deixavam feliz, que te deixavam contente, que tu tinha, sabe, vontade, tesão por fazer, tu não tem mais. Sentir que tu não tem vontade, vai se recolher. Eu falo assim, a gente entra na concha. Né? Tu sente que tu vai te afastando das pessoas porque tu não tá com vontade de estar com elas, então, né, tu vai te recolhendo cada vez mais. Algumas pessoas podem ficar com o humor mais irritadiço, né, ficar mais soltando faísca, assim, sabe? Ficam mais irritados porque tu não consegue lidar com aquilo, tu sabe que tem alguma coisa estranha. E daí, às vezes, o não saber lidar deixa a gente meio revoltado, né? Tipo, eu não sei o que está acontecendo aqui e aí eu acaba brigando, acaba discutindo, né? Não consegue mais fazer as coisas como fazia antes, né? Às vezes pode ter um aumento ou perda de peso sem nenhum tipo de explicação, ou aumento de apetite, ou perda de apetite. E aí isso, por um período X, né? Tipo, pode acontecer perdi meu emprego, ou, né, tem uma coisa na minha vida acontecendo. Claro que eu vou me sentir deprimido, mas isso vai ser mais preocupante se passar um período, passou um mês, e eu ainda estou assim e eu não estou conseguindo sair desse lugar, sabe? Aí é hora da gente procurar ajuda, né? E hoje, com a questão do online, gente, pegar o celular é mandar mensagem para alguém, é fazer uma chamada de vídeo de onde tu estiver, sabe? É isso que eu queria te perguntar. Quando a gente está num grupo de amigos ou na família e tu identifica que uma pessoa não está legal, né? Que realmente passou-se um tempo e aquela personalidade ela tá diferente, ela já está mais abatida, já não convive tanto quanto convivia. O que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Acho que é uma excelente pergunta. O que eu posso dizer? Acho que é criar um ambiente seguro para que essa pessoa possa falar. Acho que a gente, às vezes, chegar dizendo tu precisa de terapia, não é exatamente a melhor forma de a gente começar uma conversa. Né? Porque pode já criar uma resistência e tal. E pode ser que a pessoa, de repente, não precise, mas ela só precise conversar. Falar. O que é a terapia, né, gente? A terapia, ela é uma conversa dirigida com alguém que está ali para te ouvir e entender as tuas demandas e te ajudar a resolver as tuas demandas. Então, às vezes, assim, se vocês tiverem alguém que vocês percebem que não está legal, seja por depressão, seja por ansiedade, ou que está tendo algum comportamento diferente do habitual que vocês conhecem, não na frente das pessoas, sabe? Puxa para um ladinho, diz, quero saber se está tudo bem contigo, quero saber que tu saiba que eu tô aqui, se tu precisar conversar. Claro que a gente tem que estar disposto a ouvir, né? A gente não adianta ser da boca para fora, então é colocar nossa empatia, né? Funcionar, exatamente. Porque o nome é muito bonito, né? A prática dela é desafiadora. E bem em voga, né? Sim, se fala muito, né? Sobre empatia, mas se pratica muito pouco. Então, criar um espaço seguro para que essa pessoa possa falar sobre isso. Pode ser que, num primeiro momento, a pessoa diga, não, tá tudo bem. Porque as pessoas até acham, às vezes, que está tudo bem.
Mas aí passa um tempo, daqui a pouco aquilo fica, a gente planta uma sementinha, né? Porque para poder falar sobre a gente precisa se sentir seguro. A gente não compartilha as nossas dores se a gente não sente que aquilo é seguro, né? Ou que a pessoa não dá valor, ou que a pessoa não vai prestar atenção. Nossa, experimenta contar alguma coisa para alguém que não presta atenção ou que vai estar mexendo no celular enquanto tu está conversando. A gente não quer contar, né? Então, é olhar no olho, né? É criar um ambiente seguro. Nem sempre vai dar certo, mas eu acho que é uma boa atitude, né? Se o ser humano, se as pessoas fizessem mais isso, a gente teria um lugar muito melhor para viver, né? Acolher. Acolher. Edu, e nós pensamos muito quando a gente dialogou para construir esse roteiro em relação à saúde mental, né? Porque os nossos agricultores familiares, em especial os agricultores da região do Vale do Taquari, da Serra do Alto Taquari, vem enfrentando situações muito adversas, né? Situações climáticas muito adversas. O estado todo, há 3 anos, vem enfrentando uma estiagem severa. Tu planta, tu não colhe. E se tu colhe, não é a produtividade que tu esperava. Ou seja, 3 anos de perdas financeiras para as propriedades, para os agricultores. Bem significativas. Significativas. E agora vem essas 2 enchentes que levaram tudo embora. Levaram propriedade, levou a terra, as propriedades nutricionais, levou, de certa forma, a esperança desses agricultores. O que tu diria, Elisa, para esses agricultores que perderam muita coisa da sua vida, perderam a sua história, a história das propriedades? O que tu diria para eles hoje? Qual é o caminho para tentar encontrar uma luzinha lá no fundo do poço, que muitos estão e que a gente precisa ir lá, puxar eles de volta e dizer que existe vida aqui fora e que as coisas vão melhorar e vão dar certo? Perderam até familiares, né? Sim, com certeza. Casa, tudo, né? Mas os materiais a gente vai, trabalha de novo, né? planta de novo, que o agricultor já está acostumado a fazer isso. Sim. Né? Planta e replanta, mas a vida não tem como... Não tem o que fazer. É muito triste, né, gente? Acho que, sem romantizar em absolutamente nada, isso é triste demais. Eu acho que antes desses eventos, né, de enchente desse ano, quando eu ia dar uma palestra para a produtora, eu sempre brincava assim, gente, o trabalho mais desafiador do mundo é do produtor rural. Porque tu faz tudo e tu tem uma empresa a céu aberto. Entende? Tu não tem controle, tu tem controle sobre o que tu está fazendo, mas tu não tem controle sobre o clima. Então, a gente tem as previsões do tempo, mas mesmo que a previsão esteja ali e que, de fato, ela aconteça, que às vezes ela nem acontece, né? Então, tem uma instabilidade nisso. Mesmo assim, a gente não tem controle. Vai chover. Tá, vai chover. E o que eu vou fazer? Não consigo controlar a chuva. Não tem como botar um guarda-chuva, né, na lavoura. Não tem como. Não até, eu tinha um paciente que é de São Joaquim, Santa Catarina, que era produtor de maçã. E quando ele assumiu a propriedade, o pai dele faleceu, ele assumiu a propriedade, ele disse, eu vou investir em telar toda o meu pomar, porque isso, para granizo e tal, protegeria. Então, investimento altíssimo, mas não garante também que vai proteger toda a... Vem o vento, leva embora e a chuva vem. Então, eu acho que sempre foi, na minha percepção, o trabalho mais desafiador. Porque tu não tem controle do que vai acontecer, né? Então, eu sempre falo, o produtor ele tem que gostar muito, né, do que faz, assim, porque tu lidar com essas adversidades climáticas, sabe? Entre tantos outros desafios que a gestão de um negócio em si, sozinha já traz. E aí a gente vem com esse ano catastrófico, né? Com todas essas tragédias aí. Eu acho que força é uma coisa que a gente tem dentro da gente muito mais força do que a gente imagina. E eu acho que quando a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, a gente descobre a força que a gente tem. Mas quando nos falta essa força dentro da gente, é a gente poder se apoiar nas pessoas que estão ali com a gente, sabe? É aceitar ajuda. Eu acho que a gente vive hoje num mundo que tem muita gente ruim, tem muitas pessoas ruins que querem tirar vantagem de tudo, mas, graças a Deus, a gente ainda tem muita gente boa, gente do bem, gente que quer ajudar, gente se mobilizando para ajudar essas pessoas. Solidariedade. A solidariedade, sabe? Eu acho que momentos como esse despertam
em muitas pessoas o que elas têm de melhor. Então, é aceitar a ajuda, aceitar essa mão que está sendo estendida, sabe? Se a gente não acredita, gente, daí não tem esperança para mais nada. Porque a última coisa que resta dentro da gente, às vezes, é o acreditar, é o ter esperança. Então, é se fortalecer, porque daí o que acontece? As pessoas não conversam. Então, eu estou com uma dor, vocês estão com uma dor, mas a gente tem a mesma dor, sabe? Vamos se apoiar. Se é para chorar, vamos chorar junto, vamos dar as mãos aqui e vamos seguir. Porque tem muita gente querendo ajudar, sabe? Então, assim, é muito triste. Sozinhos, a gente não consegue, sabe? Sozinhos, assim, o ser humano sozinho, nós somos um ser social, né? Então, nesses momentos é pra gente, porque assim, em mim resta um pouquinho de força, em vocês resta um pouquinho de força, um pouquinho de força. Vamos juntar isso aí, sabe? Dar as mãos e realmente tentar seguir. Porque do clima a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que acreditar que dias melhores virão. Eu sempre falo, esse ano de 2023 está sendo um ano, sabe, complicado, assim, então... Né, desafiador. Muito desafiador, né? E eu torço muito. É ter fé, seja qual fé cada pessoa tem, né? Falando de espiritualidade, não de religião. Cada um se apegar nas suas crenças. Porque isso nos ajuda a trazer essa força que está lá dentro, escondidinha às vezes, sabe? E trazer ela para fora, sabe? Procurar ajuda, aceitar ajuda. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar ajuda. Sabe? A gente tem, o ser humano tem um orgulho, às vezes, do tipo, não, eu vou conseguir resolver isso aqui. Não, gente, às vezes a gente não vai conseguir resolver sozinho. Então, é aceitar essa ajuda. É meio que um orgulho, né? Tipo, a gente é meio orgulhoso, às vezes. Se alguém estende a mão, não sabe se tu aceita ou não, porque, de repente, a pessoa já vai te pedir algo em troca. Então, é uma complexa relação social. É bem complexa. A gente se permitir a falar sobre as nossas dores e aceitar ajuda sobre as nossas dores. É muito complexo. Até porque, às vezes, a pessoa do teu lado, ela pode estar enfrentando o mesmo problema que tu. Com certeza. A mesma coisa que tu. Né? Então, e muitos estão. Exatamente. E é muito mais fácil a gente resolver junto. Se eu estou com um problema, a Thalita pode estar com o mesmo problema que eu agora. Né? Se a gente se abrir, conversar um com o outro, de repente a gente consegue encontrar uma solução para nós dois. É tão simples. Mais cabeças pensando juntas, né? A gente escutava, vocês devem ter escutado isso na escola, assim, tipo, pergunta, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. Isso vale para a vida, né? Só que se as pessoas não conversam, né, a gente não vai saber. Se tu e a Thalita não conversarem e falarem da sua dor, do seu problema, vocês não vão saber do problema um do outro. Né? Então, a conversa, ela entra realmente como um grande fortalecedor, eu acho, desses elos familiares, né, de amigos, de pessoas que estão querendo ajudar, para que a gente possa conseguir se reerguer. E eu também vejo isso mudando. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com agro, eu via os produtores mais fechados, né? E eu vejo, às vezes, quando se trabalha com grupos de produtores rurais e tal, eu vejo que já existe um pouco mais de diálogo. Né? Então, isso saindo de um período de crise, tá? Eu tenho uma dificuldade aqui na minha produção. Eu também tenho, mas lá em casa eu fiz assim. Legal, interessante e tal. Para um momento de crise, eu acho que isso vem ainda mais forte, sabe? Para a gente poder se fortalecer e poder se erguer. Eu tenho 2 perguntas. Na verdade, acho que é um comentário e uma pergunta. Há uma tendência a gente se isolar socialmente, pelo fato disso aqui. Sim. Né? Se nós for hoje num restaurante, e isso é normal, hoje se tornou normal, você ir num restaurante ou em qualquer lugar, numa praça, na própria empresa ou na propriedade, tu vai estar sentado com um grupo de pessoas e cada um vai estar no seu celular. Olhando a rede social, a vida de alguém, do que alguém está fazendo, e que aquela vida, ela muitas vezes é forjada para estar numa rede social. E aí a gente cria uma imagem de que, olha, a vida do vizinho é muito mais legal que a minha. E nós deixamos de conversar. Tu trouxe que agora tu está vendo que está mudando esse perfil das pessoas dentro das propriedades rurais, em especial. Como que a gente pode fomentar isso mais? Porque eu vejo que a sucessão familiar, a sucessão rural, para o jovem permanecer na propriedade, um dos principais elementos basilares é o diálogo com a família. Do pai e a mãe, a família em si, sentar e conversar
com os filhos e os filhos conversarem com os pais, que tem se perdido nos últimos tempos, em função dessa tecnologia. O que fazer, como que o pai pode receber esses filhos e como os filhos podem se inteirar na vida familiar? Isso é uma pergunta. E depois de tu responder essa pergunta, eu quero que nós começamos a falar sobre um termo que tu trouxe, força. Tá bem. Essa questão tecnológica, né, gente, eu adoro esse assunto, porque assim como a tecnologia, a internet aproximou pessoas que estão distantes, ela distanciou pessoas que estão perto, né? Então, assim, é bizarro a gente pensar nisso, mas é a realidade que a gente tem. Então, eu tô falando com a minha amiga que mora em Florianópolis, eu tô falando com o meu amigo que está lá em outro país e tal, mas eu tô aqui sentado com vocês dois e eu não tô conversando com vocês. O que eu vejo é uma coisa que eu tento praticar, assim, tudo que eu falo aqui são coisas que eu pratico, né? Porque acho que a gente tem que executar ser aquilo que a gente fala, né? Aproxime a sua prática da sua fala, já dizia Paulo Freire. Senão a gente falar é muito fácil, né? A gente falar é muito bonito, né? Praticar aqui é o grande desafio. A gente não tem como brigar com a tecnologia. Quando os pais falam comigo assim e dizem, vou cortar o celular. Gente, vocês vão criar um problema maior ainda. Né? Proibir é um problema maior ainda. Então, o que a gente faz? A gente cria momentos, sabe? Eu gosto muito da ideia de criar momentos. Por exemplo, o momento do almoço é o momento em que a gente não leva o celular para a mesa. E a gente conversa, a gente come e a gente conversa. Né? Depois da janta, a gente fica ali uns minutinhos que a gente vai trocar uma ideia. E aí, depois, cada um vai para o seu celular, cada um faz o que quer fazer no celular. Mas é criar pequenos momentos de diálogo. E isso é um grande desafio, porque o que acontece? Às vezes, o momento do almoço ou da janta, e aí a gente traz agora, né, fazendo uma conexão com o que a Thalita disse de manter o jovem no campo. Né? O que a gente tem muitas vezes? Os momentos de conversa são momentos de reclamar. Momento que a gente está ali almoçando, porque isso aqui não deu certo, porque isso aqui vai dar errado, porque não vai nascer a planta. E aí as brigas e tal. A gente está muito mais focado, né, nos problemas, naquilo que pode acontecer e não dar certo, do que em buscar soluções ou, né, ser proativo na questão de resolução ou de minimizar os problemas. Né? Então, as crianças, às vezes, elas se criam a vida toda ouvindo que quando se fala do negócio rural, está se reclamando. Imagina, como é que alguém assim vai querer ficar? E a gente é o que a gente vive. A gente é o que a gente vive. Então, às vezes, é a gente criar momentos em que a gente não esteja falando das coisas, mas só reclamando também, né? De ouvir os filhos, sabe? De incentivar, por exemplo. Hoje, o que é, gente, um jovem com um celular na mão? O que é uma criança com um celular na mão? Eu, às vezes, não sei achar o vídeo que eu quero assistir no YouTube e uma criança que não sabe ler e escrever sabem achar. Eles já nascem com um chip. É uma coisa impressionante. Eles já pegam o celular e já vão fazendo tudo. E a naturalidade que isso é. De poder pegar um celular e gravar. Gente! É uma coisa impressionante, é impressionante. Então, às vezes, é utilizar isso. Tipo, tá conversando, trocando uma ideia. Filho, pesquisa aí tal coisa, entendeu? E aí trazer esse filho para dentro do assunto, sabe? Hoje, os jovens, eles têm as informações, elas correm muito rápido para eles. Então, às vezes, trazer essa modernidade, trazer um pouco mais da ciência, sabe? São formas de tu te conectar um pouco mais com os teus filhos. E criar pequenos momentos. Eu gosto sempre de pequenos passos, tá? Porque tudo que a gente cria muito... agora nós vamos passar a tarde inteira sem mexer no celular, não conversando. Não, nossa, a gente cria um monstro. Né? Então, é no almoço, é na janta, ou é logo depois da janta, ou depois, sabe? Criar um espacinho... De acordo com a rotina da família. De acordo com a rotina da família. É criar pequenos espaços sem estar conectados. Assim, movimento desconecta, sabe? Desconecta um pouquinho para se conectar com quem está ali. E pequenos momentos e pequenos passos podem ser conectados com pequenas ações, certo? Com certeza. Muito se fala midiaticamente do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que é, né, cuidado da saúde da mulher, do homem, do Janeiro Branco, que agora também se trabalha bastante, que é o mês da saúde mental. Mas, Elisa, eu queria que tu trouxesse, assim, de uma forma bem resumida, eu acho, em função do nosso tempo, o quanto é importante homens e mulheres, adultos, crianças, cuidarem da saúde do seu corpo também.
Porque nós falamos muito de saúde mental, porque a nossa mente, ela gerencia o nosso corpo. Sim. Muitas vezes nós temos dores corporais, a nuca dói, o ombro dói, a perna dói, a barriga dói, mas que é uma dor criada pela nossa mente. Não é uma dor física, realmente fisiológica. Mas nós precisamos também olhar para o corpo enquanto um ser de massa física que precisa de cuidados. O quanto isso é importante e o quanto nós precisamos olhar tanto para a saúde mental, mas também para a saúde física, para juntar essas duas coisas. E aí, trazendo um pouquinho da tua experiência que tu passou no final de 2022, em 2023, e o quanto a junção do teu cuidado do corpo e da mente fez tu superar esse grande desafio na tua vida. A gente aprende, às vezes, da pior forma que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Então, esse ano todo, eu tenho falado muito sobre isso, porque eu aprendi, acho que da pior forma, né? E as pessoas não precisam esperar algo ruim acontecer para criar tempo de se cuidar, né? Quando eu falo sobre isso, eu pergunto, quem é que está com os exames em dia, né? Quem é que fez exames, né? Fez um check-up aí nos últimos 6 meses? A gente sempre vai deixando para depois. A gente vai empurrando isso, a gente vai empurrando. Então, fim de 2022, né, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E agora eu tenho 34 anos, mas eu tinha 33 anos quando eu descobri. Quando que a gente imagina, né, gente? Quando a gente pensa em câncer, a gente sempre pensa em pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada, né? Então, seria muito mais plausível a minha mãe, de repente, desenvolver do que eu, né, no auge da minha produtividade, né, profissional. E descobrir isso, né, só foi possível porque eu fiz o autoexame. Então, assim, mulheres, a gente não pode... O autoexame, ele não resolve tudo, né? Então, a gente tem que fazer consulta com o ginecologista, tem que fazer mamografia que é permitida, né, a partir de uma certa idade. Caso tenha histórico familiar, a gente pode solicitar antes, né? Porque se tu tem um histórico familiar, tu justifica o porquê de fazer antes. Mas um cuidado muito básico que a mulher pode ter é fazer o autoexame, é conhecer o seu corpo. É saber, porque quando a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue identificar quando algo que não estava ali, agora está ali, né? E isso tem a ver com o que a gente está falando desde o início, que é estado de presença. Se a gente está no piloto automático, a gente não se percebe. Não tem como tu perceber. Às vezes, tu tá com uma dor, uma contratura muscular na cervical há meses, e que aquilo é de estresse, aquilo é de preocupação, e a gente não resolve isso, e a gente só vai, às vezes, tomando um remedinho para dor e segue o baile. Um relaxante muscular. Toma um relaxante muscular e, tipo, pronto, resolvido. Na verdade, tem que entender qual que é o fator estressor disso. E 2022 foi um ano que eu trabalhei demais. Eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. E eu fiquei bem desconectada dos meus cuidados com o meu corpo, com a minha saúde física. Então, eu estava passando por uma transição entre sair da empresa que eu trabalhava como consultora de gestão de pessoas para produtores e ficar somente com os meus pacientes. Então, eu tinha os cursos, treinamentos com eles e já os meus quase 30 pacientes na época. Então, assim, conciliar isso foi uma loucura. Eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, às vezes trabalhava sábado e viajava muito e me desconectei, né? Então, não me exercitei, não me alimentava direito porque passava na estrada. E aí eu tive uma crise na coluna, que me impediu de caminhar quase, né? Então, uma crise na coluna que durou bastante tempo, que me criou vários alertas. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E depois daquilo, eu descobri o câncer. E foi muito interessante, porque, de repente, se eu tivesse nesse piloto automático ainda, sem ter... De repente, eu não teria percebido, né? Então, eu já estava num momento muito mais conectada comigo, né? De ter momentos de prestar atenção no meu corpo. E aí, no início de dezembro, eu achei um nódulo na minha mama esquerda e que aí o mundo caiu, né, gente? Então, tudo que a gente considera as coisas mais importantes do mundo, né, para mim era trabalhar, era estar produzindo, era estar ajudando as pessoas e tal. Tudo isso parece que se torna tão pequeno perto de quando a gente não tem saúde, né? Eu acho que, assim, cuidar da nossa saúde é cuidar da nossa vida. E se a gente... né, não cria um tempo para olhar para isso, a gente não tem vida. E se a gente não tem vida, a gente não tem nada. A gente não tem trabalho, a gente não tem negócio, a gente não tem família. A gente precisa estar vivo para poder viver tudo isso, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. E
ter esse cuidado no fim do ano passado foi o que permitiu eu descobrir tão cedo o meu câncer de mama, o que permitiu eu ter um tratamento ao longo desse ano que foi muito difícil, né, de muito sofrimento, assim, foi, né, avassalador, porém, né, graças a Deus, a ciência, né, e a tudo mais, né, eu estou curada e isso só foi possível porque eu me cuidei, sabe? Então, assim, você tem uma coisa que eu vou sempre falar para as pessoas, é cuidem de vocês. O cuidar, quando a gente recebe aquelas orientações, quando tu entra num avião, se não sei o que, a turbulência, cair a máscara de oxigênio, a tendência das pessoas é querer botar nos filhos primeiro, na pessoa que está do lado. E a gente recebe a orientação, tem que botar primeiro na gente. Sim. E depois colocar na outra pessoa, porque senão a gente não vai conseguir colocar na outra pessoa. Né? Então, isso vem também para o nosso cuidado com a nossa saúde. É importante isso que tu falou agora do autoexame, porque o câncer de mama, ele tem uma altíssima porcentagem de cura. Sim. Quando ele é descoberto precocemente. Exatamente. E tu falou muito bem, não anula a necessidade de ir no médico, de fazer os exames, mas é uma coisa tão simples que você pode fazer em casa mesmo. E, aliás, o homem também pode fazer. Também. Porque ele também pode desenvolver câncer de mama. Sim. Também. E acho que a porcentagem ela é pequena, mas ela existe. Existe. Né? E aí a gente entra, acho que, num outro desafio que tem a ver agora, que a gente está no novembro, né? Que se fala tanto do Novembro Azul. Que eu ia entrar agora. E do grande desafio, porque se tu disser para uma mulher, né, tu precisa ir no teu ginecologista, tu precisa fazer um exame de mama, a mulher vai. Uhum. Agora a gente entra num outro obstáculo muito grande, que é assim, depois do câncer de pele, o câncer com maior incidência em mulheres é o de mama e com maior incidência em homens é o câncer de próstata. E eles estão coladinhos. O de mama ainda tem, na vírgula, um pouquinho mais de incidência no Brasil do que o de próstata. Mas eles estão coladinhos na porcentagem. E o que acontece? Os homens não vão consultar, né? Fazer o exame, né? Para o homem, isso é muito desafiador, né? Porque tem toda uma questão cultural, de desconforto e tudo mais. E um pouco de preconceito. Um pouco? Muito. De preconceito, um preconceito bobo. De perder o machismo, né? De perder a sua masculinidade. É um negócio assim que não é admissível nos dias de hoje. Frente à tecnologia que se tem e da incidência, como tu diz, de doenças, não é admissível. Bota a tua vergonha no bolso, guarda ela bem guardadinha, deixa ela escondidinha e vai. E vai viver, né, gente? Porque o câncer de próstata, assim como o de mama, se descoberto cedo, não precisa nem fazer quimioterapia, muitas vezes, né? Tu faz uma cirurgia, tu faz as radioterapias, que é um processo muito mais tranquilo, e tu te cura, sabe? Assim, as pessoas têm um medo, se procura, acha. Gente, que bom que acha, porque se achou é porque estava ali e que precisava ser achado, né? O que hoje a gente não pode mais admitir é as pessoas terem um problema e não irem consultar, e não irem ver, e não ir prevenir isso. E aí chegar num ponto em que as coisas se tornam incontroláveis, porque o câncer, ele é um bichinho desgraçado. Ele adora se espalhar. Se a gente não tem cuidado... O meu já estava na axila, ou seja, ele já tinha dado uma passeada ali no meu corpo. Né? Então, assim, se a gente bobear, ele vai. Ele vai. E depois não recupera mais, e depois tu conseguir lidar com isso é muito mais desafiador. Então, prevenção é a gente ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, assim, é a gente se alimentar bem, é a gente se exercitar, sabe? É a questão do tabagismo, né? A gente aumenta muito, né, os índices de câncer. A questão da bebida alcoólica, o excesso da bebida alcoólica também. Mas a pessoa se cuidava, era zen budista, né? Se alimentava e teve câncer. Sim, porque pode ter. Porque é uma formação, uma reprodução anormal das nossas células. A gente pode ter. Prevenção não significa que a gente não vai ter. Mas eliminar, né? A gente diminui as chances da gente ter e a gente dá mais condições para o nosso corpo de lutar com isso, caso a gente tenha. Porque se tem uma coisa assim que eu ouvi muito dos meus médicos ao longo do ano, que o quanto eu me cuidei, o quanto eu cuidei do meu emocional, o quanto eu cuidei da minha espiritualidade, o quanto eu cuidei do meu corpo ao longo do tratamento, que fizeram eu ser curada. Então, assim, eu estar curada hoje é por vários fatores, né? E um deles, eu não fiquei doente fazendo quimioterapia. Doente, a maioria das pessoas tem um febrão, fica gripada. Tem baixa imunidade, baixa muito a imunidade. A minha família toda ficou gripada. E eu estava ali pleníssima, né? E bem, né? E forte. Então,
Gente, cuidado. E toda a nossa fala, né? Toda a nossa fala, ela vem conectada com a questão do cuidado com a gente. Né? Cuidado com a gente, cuidado com o outro, sabe? Então, assim, a gente tá falando aqui, né, pra tu olhar pra ti, mas conversa com teu marido e diz, vai fazer o exame. Incentiva, né? Sabe? Conversa com a tua esposa e diz, vai fazer o exame, sabe? É a gente ter, dentro desses diálogos que a gente fala, é que a saúde seja parte desse diálogo, seja ela física ou emocional, né? É muito importante. E que elas estão correlacionadas, elas não conseguem viver separadas. Não. Né? Não existe isso. De tu, eu vou fazer meus exames e tô ótima. Muito bem, fiz meus exames lá, meu check-up, na gineco, tá tudo 100%. Mas a minha cabeça tá desconectada, a minha cabeça tá fora de controle, as minhas emoções, elas não estão geridas. Então, precisa sim. Né? Eu acho que o grande recado desse podcast hoje é você cuidar do corpo e da mente. Sim. Dar atenção a ti. Não é, como tu disse antes, não é o momento de ser egoísta, mas o momento de se permitir ter um momento para si. Uhum. De olhar para dentro, de olhar para a matéria física e ter o cuidado. Porque quando a gente cuida da gente, nós conseguimos cuidar do outro. Não adianta nós achar que nós temos que dar conta de tudo, principalmente nós mulheres, de dar conta no trabalho, de ser uma excelente profissional, de dar conta em casa, quem é mãe, de cuidar de filho, de cuidar de marido, porque ainda nós temos esse preconceito na nossa cabeça e culturalmente de que nós temos que cuidar também do marido. Então, o quanto que é importante ter esse equilíbrio, né, de dividir esse tempo, de dividir para os filhos, para o marido, para casa, para o trabalho, para nós. Para a gente poder cuidar do outro. E quando eu falei que eu queria trazer essa questão de força, nada mais tão profundo que pudesse relatar o que é ser forte é a história que tu trouxe. A gente já ouviu ela várias vezes, né? E acompanhamos, não tão de perto, mas estando perto. E tu, para nós, Elisa, eu já falei isso para ti também, e eu acho que a tatuagem que tu traz no teu peito... E abaixo dela tem uma marca, tem uma cicatriz. Tem. E eu não posso me emocionar, né? Mas essa cicatriz, eu acho que carrega a tua história, né? A história da tua superação. E para quem está em casa, ela tem uma tatuagem que diz seja luz. E tu foi luz e tu é luz, né? Por onde tu passa. Eu acho que quem ouviu e quem acompanhou hoje o podcast pôde perceber que tu fala com as pessoas com amor. Para despertar o melhor das pessoas. E despertar o melhor das pessoas é ser luz na vida das pessoas. Então, hoje tu iluminou nosso estúdio. E levou um pouquinho de luz para quem está em casa, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E a gente só tem a te agradecer por tu dedicar um pouquinho do teu tempo, que querendo ou não, a agenda dela, a gente lutou semanas para conseguir. Não foi fácil. Não foi fácil, ela é uma menina concorrida no mercado. Mas muito obrigada, gratidão por tu estar aqui. Gratidão por nos mostrar que é possível com pequenos momentos. E que esses momentos possam se tornar grandiosos. Que eles possam ser profundos e que a gente possa, sim, viver dias melhores, equilibrando corpo e mente. Então, obrigado mais uma vez por Thalita, aqui. posso só fazer um pedido antes de encerrar? Agora pode ter alguma mulher que está nos assistindo e que descobriu recentemente um câncer, seja de mama. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para essa mulher que está em casa agora. Vamos lá. Gente, não é fácil. Eu acho que um dos grandes desafios, ainda mais para a mulher, é aceitar ajuda. Dentro da nossa essência, né, a gente tem o cuidado com o outro. E aceitem e peçam ajuda. Rede de apoio é tudo nessa hora. Então, acho que o recado vai além de uma mulher que descobriu, de repente, que está com câncer ou que tem qualquer outro tipo de enfermidade, mas também para a família e para as pessoas que estão na volta dessa mulher ou dessa pessoa. Ter pessoas com quem a gente pode contar. Nem que seja para segurar a nossa mão e dizer... E não é só dizer que vai ficar tudo bem. Às vezes é dizer, tá ruim mesmo, né? Tá ruim mesmo, mas eu tô aqui, sabe?
acreditem, porque a gente acreditar que a gente vai se curar, a gente acreditar que a gente vai ficar bem, isso manda uma mensagem para o nosso corpo, sabe? O quanto a gente acredita nessas coisas. Eu acredito muito no pilar do ser humano, corpo físico, corpo emocional e o corpo espiritual. Então, é a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, é a gente cuidar dos nossos pensamentos. O nosso cérebro, ele é muito danadinho. Às vezes, ele nos leva por caminhos complicados. Do pessimismo, a gente acreditar que as coisas vão acabar, que as coisas não vão dar certo. Acreditar que elas vão dar certo é o primeiro passo. Eu sempre acreditei na minha cura, né? Eu nunca tive medo de não me curar. Eu tinha medo de como seria, porque eu sabia que o caminho ia ser meio tenebroso. Mas eu sempre acreditei na minha cura e eu não tenho dúvida de que isso fez toda a diferença. Então, acreditem, se agarrem na fé que vocês têm, nas pessoas que vocês têm e acreditem, né? Se rodeiem de profissionais competentes que possam esclarecer todas as dúvidas que vocês têm e acreditem. A gente tem muito mais força dentro da gente do que a gente imagina. Muito mais. Que legal. Importância da tua mensagem. E agora eu quero, enquanto representante masculino aqui da mesa, eu quero falar com você, homem, que está assistindo agora. Vamos deixar de lado o preconceito bobo com um exame tão simples, né? Seguindo essa lógica, eu vou perder a masculinidade. É melhor perder a vida? Exatamente. Em primeiro lugar, que não existe isso de perder masculinidade por causa de um exame, né? Mas você está cuidando da sua saúde. E hoje eu estou aqui usando uma camisa rosa que muita gente, muito homem bonito. não usa. Bem bonito. Sabe? É um absurdo. A pessoa não sai com uma camisa rosa por causa de uma ideia boba de que o rosa é uma cor feminina. Sabe? Por favor, né? Vamos se cuidar. Isso aí, recados dados, né, Edu? Então, deixar um último minutinho para tuas considerações finais para nós poder encerrar o nosso Raízcast de hoje. Ai, gente, foi uma delícia. Eu tava tão nervosa antes, eu nunca tinha gravado. E agora, no fim, que eu olhei pra câmera, assim, me disseram no início que eu tinha uma câmera pra eu olhar, né? Então, agora, no fim, porque pra mim foi uma conversa, sabe? Foi muito gostoso. E eu acho que falar dessas coisas, falar do cuidado, sabe? Da importância do cuidado é muito importante. E é um assunto que a gente tem que estar sempre revisitando, sabe? Não adianta a gente falar sobre isso uma vez. Isso tem que virar pauta de assuntos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de amigos, sabe? Autocuidado. E autocuidado não é o skincare, né? Autocuidado é cuidar realmente. Também é uma parte disso, né? Mas é esse cuidado no todo. Então, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouco sobre isso, contar um pouco da minha experiência para vocês, né? Vai pro ranking assim de melhor. Depois da palestra na FETAG que eu fiz alguns dias atrás, que foi para mim uma experiência surreal, assim, com certeza participar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho sobre isso, vai subir ali no meu ranking de momentos mais legais vividos nos últimos tempos. Que legal. E sigam a Elisa no Instagram, que ela tem vários conteúdos legais sobre saúde mental, sobre cuidado, sobre autocuidado, sobre gerenciamento de emoções. Então, fica a dica, pega o arroba e segue ela no Instagram. E, Edu, finalizamos mais um episódio encerrado. E estamos chegando no próximo final do ano. Próximo ao final do ano. Mas não próximo ao Raízcast. Ou ao final do Raízcast. Não, jamais. Porque nós contamos com o apoio do Broto, né? Que é o grande incentivador da agricultura e da pecuária familiar do Brasil. E se você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para a sua atividade, que tal implementar energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e ainda economizar na conta? Você consegue fazer tudo isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades de produtores de todos os portes e todas as culturas. Conforme o item que você escolher dentro da plataforma, poderá simular as linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento ou até mesmo comprar e pagar com o CPR. Ou ainda, solicitar um orçamento direto ao vendedor. É tudo por meio da plataforma, bem simples, rápido e extremamente seguro. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro.
Broto sempre com muitas inovações, né, Edu? Maravilha, E lembrando da campanha de prêmios do Broto, né? Ah, é verdade. E posso deixar um último recadinho aqui? Pode. Para encerrar o programa. A FETAG tem as comissões de mulheres, de jovens, de aposentados, que também são uma importante, é uma importante rede de apoio para as pessoas. Espaço de debate, né? Exatamente. É importante falar isso. É importante e se você está lá no seu município e não sabe para quem pedir ajuda, procure o sindicato. Isso Lá vai ter uma equipe que pode acolher, que pode te auxiliar e, de repente, encaminhar para algum especialista, algum caminho, ou até sentar para te escutar. Né? E como o Edu diz, as comissões de jovens mulheres aposentados estão também nos municípios, além de estarem na FETAG, estão nos municípios para te ajudar. Então, é uma rede de apoio realmente que funciona e nós temos relatos de muitas mulheres que conseguiram dar a volta por cima, encontrar mais forças, juntarem as suas forças para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso aí. Então, encerramos mais encerramos? Encerramos. Então, a você que nos acompanhou, muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante também. E não esqueça que daqui 2 semanas, sexta-feira, 19 horas, a gente está de volta. No canal do YouTube e na plataforma de áudio do Broto no Spotify. Então, nos acompanhe para mais assuntos da agricultura e da pecuária familiar. Isso aí. Tchau, tchau e até o próximo programa. Até mais.